Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que todas e todos estejam bem, certo? Estamos aqui para mais um momento de conhecimento, de estudo, certo? E aqui eu gosto sempre de lembrar, tá bom, que a gente é uma equipe. Tem eu aqui, né, fazendo parte aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Bom, eu sou Vanessa, né, vocês já devem me conhecer, professora Vanessa. Tem o seu professor aí da escola de origem também, que ele é importante nessa caminhada. A gente também sempre lembra aqui que tem uma equipe gigante por trás das câmeras, né? Deixando esse material cada vez mais de qualidade para levar para vocês aí. Temos a nossa intérprete de Libras aqui para deixar essa aula mais acessível, certo? E junto comigo hoje, tá bom? Tem um professor mais que especial, queridíssimo aqui, que nos acompanha também nessa equipe de Geografia e Sustentabilidade. Fala aí, professor Giorgio. Bom dia, galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Giorgio e hoje eu fui convidado, assim, por professora Vanessa para participar com vocês um pouquinho do bate-papo aqui com Geografia, tá? Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, depois curtam, compartilhem bem muito aí essa aula que vai ser massa, vai ser show. É isso, o recado foi dado, né? O professor Giorgio vai estar acompanhando aí no chat, certo? A gente sempre lembra a vocês que é importante essa interação, né? Para que a gente diminua também, né? Essa distância que existe, né? Entre as telas e a gente, entre eu e você, e que vocês interajam, tirem dúvidas, façam algum comentário a respeito da aula, certo? Que é muito importante esse retorno para a gente, tá? Mas sem mais delongas, ok? A gente vai iniciar aqui a nossa aula de hoje, né, com o tema agricultura e impactos ambientais, dando continuidade, né, a esse ambiente aí do campo que a gente vem já há algumas aulas trabalhando, refletindo sobre essa questão. E hoje a gente vai entender como é que a agricultura, né, a gente falou nas aulas anteriores sobre a questão da revolução verde, a mecanização, né, daquele espaço ali rural, a introdução da industrialização, vamos dizer assim, no meio do campo, né, no espaço do campo, lá o espaço rural, e os impactos, né, que isso causou dentro da perspectiva ali do campo, enfim, na agricultura, né? O que é essa agricultura que a gente tem aí, mais recente, mais moderna, vamos dizer assim, impacta ao nosso meio ambiente e a nossa saúde também, certo? Mas vamos lá. Como sempre, né, gente, eu gosto de trazer uma imagem, alguma reflexão inicial para que a gente possa começar a introduzir, a iniciar a nossa aula. Então, eu quero passar a palavra aqui para o professor Giorgio, para ele refletir, né, quando a gente observa essa imagem, o que a gente pode refletir? Que reflexão, que ideia a gente tem a partir da visualização aí da imagem? Então, galera, vê bem. A gente vê aí nessa imagem, primeiro de cara eu vou querer chamar a atenção sua para esse agricultor aí, ó. Tá? Então ele está cultivando aí, está plantando, está arrancando, veja, ele está tirando o fruto do seu trabalho, né? A agricultura familiar que a gente sempre escuta falar. Não é você que está nos assistindo também, lá agora no interior, viu, professora Vanessa? Tem muita gente do interior que acompanha as nossas aulas. Eu tenho andado, né, por Goiânia, Condado, Aliança, não é? E tem um pessoal lá que é assíduo, que assiste às nossas aulas, mesmo não sendo da rede do Recife. Então veja o alcance, né, que as nossas aulas têm tido. Né? O pessoal manda o zap, manda um recado no Instagram, mas aí a gente que é do interior, a gente tem uma noção mais de perto desse trabalho que é feito na agricultura. Então a gente tem aí 3 imagens que a professora colocou, não é? Um sol bonito, um sol, né? um sol inclemente, né? Como diz a música, né? O sol, como diz a música de Luiz Gonzaga, esse sol inclemente se a retirar, ó Deus, é assim? A música? Isso, exatamente. Então aí a gente tem um trator, não é? Um trator, nessa imagem aí um trator. O trator simboliza o quê, gente? A tecnologia, né? O uso, o emprego da tecnologia no campo que veio para aumentar a produção de forma mais rápida, né? De forma mais econômica. Para quem? Então eu vou deixar já um questionamento para você. O segundo ponto é o fertilizante, que você quando depois vai olhar essa imagem, o fertilizante, né? Que serve logicamente como um adubo, mas também é um agrotóxico, tá? E que durante a aula vai se falar um pouquinho disso.
e o fruto do trabalho do agricultor. Então é importante que a gente reflita um pouquinho sobre o uso das tecnologias, né, o uso desenfreado, né, de alguns produtos na natureza. Será que isso causa algum dano no solo, na água, na própria vegetação, no próprio produto que a gente consome? Então fica aí esses questionamentos e eu passo a bola para a professora Vanessa. Exatamente. Exatamente, né? Essa reflexão muito importante aí do professor Giorgio, né? E muitas vezes a gente, quando fala assim, né, de impactos, né? Geralmente quando a gente pensa em impactos ambientais, a gente já vê a realidade urbana, né? Pelo processo ali de industrialização, que a gente tanto comenta, mas no meio do campo também, né? A gente observou nas aulas anteriores que esse processo de introdução de tecnologias, mecanização, né, do campo, fertilizantes, agrotóxicos, trouxe impacto para aquela realidade, para aquele ambiente, certo? Mas vamos avançando aqui, né? A gente fez o nosso momento de reflexão inicial e a gente agora vai observar os conceitos, certo? Então, os impactos da produção agrícola no meio ambiente trouxe necessidade de consumo da sociedade, né? O crescimento populacional, consequentemente, precisou se consumir mais. Então, outro aspecto foi o avanço das técnicas produtivas e tudo isso causou impacto ao meio ambiente. Então, a agricultura, né? A agricultura surgiu da necessidade humana de deixar o nomadismo e fixar moradia, ok? Então, é importante a gente frisar aqui, né, ressaltar, que desde a criação da agricultura, muita coisa mudou na arte de cultivar a terra e não foram apenas mudanças positivas, gente. Então, é importante a gente destacar aí, né, que a agricultura é importantíssima, a gente sabe que a gente precisa dela para a gente se alimentar, para a gente viver, sobreviver, né, mas o processo de agricultura, a humanidade já tem esse modelo, né, de cultivar a terra já há uns 12 mil anos, né? Esse processo de modernização, tecnologia, vamos dizer assim, um sistema agroquímico, né? Melhor dizendo assim, de agricultura vem de uns 100 anos para cá, né? Então é muito recente. Então, é uma arte, vamos dizer assim, de cultivo à terra que já é muito, muito desde antigamente, né? Então, desde os primórdios, a humanidade precisou da agricultura para poder sobreviver, ok? Então, a modernização da agricultura trouxe consigo, certo? Tecnologias e impactos ambientais, né? Dentro dessa perspectiva que a gente está falando. E o uso de agrotóxico faz parte desse impacto. A gente mais à frente, no decorrer da aula, a gente vai entender um pouquinho, né, como é que se deu esse processo e se dá ainda, né, esse processo de uso de agrotóxicos e o impacto que ele causa ao nosso meio ambiente e à nossa saúde. Então, o meio ambiente e a agropecuária, porque a gente sabe que a agropecuária também traz alguns impactos para a questão ambiental. Então, desmatar, certo? Consequentemente, a gente sabe, né, que para preparar o terreno ali, para cultivar, para a agricultura, sempre, basicamente, é esse, né? O primeiro passo, você desmata aquela área que você vai plantar, depois faz a queimada, né? E aí prepara aquele terreno para ser plantado. Porém, a gente vem, né, utilizando desses manejos aí da agricultura muito desenfreadamente, causando impactos, né, ecológicos, impactos ao meio ambiente. Então, aí, ó, essa técnica é ainda muito utilizada em razão da rapidez, né, as queimadas, e do baixo custo para a limpeza do terreno a ser cultivado, né? Então, é ainda muito utilizada essas queimadas, a gente sempre frisa aqui, né, que a gente vê muito falar sobre queimadas, a gente vivenciou isso no ano passado, né, de ver aí nos noticiários, internet, Amazônia, Pantanal, tudo aí se queimando, né, muitas queimadas ilegais e que causam prejuízo. E, inclusive, né, esses prejuízos não só ficam lá no campo, né, eles também vêm
para as cidades. A questão da poluição atmosférica, tudo isso impacta de uma forma geral, o nosso planeta Terra, né, melhor dizendo. Então, ela é apenas a primeira de uma série de impactos ambientais que podem ser ocasionados pela atividade agrícola. Então, essa questão das queimadas é um dos primeiros, né, impactos ambientais que a gente tem a partir desse processo de produção agrícola. Mais à frente, a gente vai entender essa questão do uso de agrotóxicos e os transgênicos. Bom, alguns efeitos da agropecuária sobre o meio ambiente. Vamos entender aqui, né? Poluição dos solos e da água, a emissão de gases do efeito estufa, né, que é os causadores do aquecimento global, que é um assunto também muito recorrente, que a gente sempre está pontuando essa questão. A erosão, né, o desgaste ali do solo, a escassez de água potável, a gente fala também nessa questão, né, da água que está escassa, falta de água, então isso também causa impacto, né, na nossa água, a água boa para consumo, que é a água potável. Então a agropecuária traz algumas problemáticas para o meio ambiente. Bom, chegando, né, na parte aqui que a gente vai entender melhor sobre esses fertilizantes lá que a gente falou no início da aula, que o professor Giorgio colocou, né, refletindo a partir daquela imagem que a gente viu inicial, os fertilizantes agrotóxicos, eles causam impactos negativos na agricultura sobre o meio ambiente, né? Esse sistema aí, esse conjunto, né, de cultivo, né, que traz esses fertilizantes, esses insumos químicos que trazem grandes impactos para nosso meio ambiente. Então, os agrotóxicos são largamente utilizados em monoculturas, né, como forma de conter doenças e pragas nas produções agrícolas. A gente sabe que essa prática de monocultura, ela não é de agora, né, ela não é atual, ela vem desde lá do processo de colonização, né, do Brasil. A gente sabe que essa prática é muito forte, cana-de-açúcar, né, a gente viu falar muito sobre isso, vocês nas aulas de história também. Então, uma prática que já tem muito tempo, né? E essa questão do agrotóxico causa danos ao meio ambiente, como a gente está falando aqui, e danos à saúde humana, certo? Então, vamos ficar atento aí, né? Vamos se ligar. O nível de agrotóxicos presente nos alimentos tem preocupado cada vez mais a sociedade e as organizações que se posicionam contra o uso desses defensivos agrícolas. Segundo a Anvisa, né, muitos alimentos que fazem parte da alimentação brasileira apresentam alta concentração de agrotóxicos. Então, lamentavelmente, a gente hoje, né, se alimenta de muito desses alimentos que vêm com agrotóxicos e causam muitos impactos. A gente vê falar aí de doenças, né, como câncer, intoxicações também, tudo isso devido a esse uso desenfreado, né, de agrotóxicos nos alimentos que a gente consome. Então, alimentos que apresentam maior concentração de agrotóxicos, certo? O primeiro aí, campeão, é o pimentão, certo? O pimentão tem uma alta concentração de agrotóxicos, seguido do morango, certo? Da uva e da cenoura. Aí eu queria perguntar aqui ao professor Giorgio. Ô, professor Giorgio, o senhor gosta de algum desses alimentos? Consome algum desses alimentos aí? Vanessa, eu curto o morango, a uva, a cenoura, assim, um suco de cenoura com laranja, né? Agora, o pimentão é bom, assim, em determinado tipo de comida, né? Por exemplo, a paella, né? Que é uma comida espanhola, se usa muito o pimentão. Inclusive, o pimentão que a gente não tem muito comum usar, que é o amarelo e o vermelho. A gente usa mais o verde. O verde, isso. Né? Eu até pensava que o verde, ele ficava verde, amarelava, e depois amadurecia, ficava vermelho. Não, são tipos diferentes de pimentões. E aí, aproveitando a deixa que a senhora falou aí um instantinho, das monoculturas, né? O Brasil ainda é um país com o agronegócio muito voltado ainda para a monocultura. E em história, né, gente, a gente sabe que o primeiro ciclo econômico no Brasil mesmo foi o da cana-de-açúcar.
né? O pau-brasil foi predatório, foi só para extração, ninguém plantou nada. Até hoje o pau-brasil é uma árvore que é protegida por lei, mas veio a cana-de-açúcar, depois veio o ouro, mas não tinha essa questão do agrotóxico, mas tinha a questão da erosão do solo, do desgaste do solo, né? Inclusive, hoje, a gente sofre com a mineração e o garimpo. A mineração regular, mas tem aí os grandes acidentes, né? Estoura represa, como a gente viu aí Brumadinho, né? E outras represas que tem aí de mineração. Mas o que usa no agrotóxico, né? Aqueles que são produtos químicos que passa para a planta, o fruto, e a gente alimenta e a gente acaba consumindo. Né? Sem contar também com problemas respiratórios, né? Que é causado quem está aplicando, né? O trabalhador rural, se não tiver os EPIs, né? Que é o produto, né? Que é equipamento de proteção individual, se não tiver adequado, bota, luva, máscara, ele vai sofrer com isso, muita gente doente. Então é importante que a gente tenha muito cuidado com esse tipo de produto, o que é que a gente consome, o que é que a gente traz para dentro de casa, não é? E procurar sempre, gente, se puder, produtos de feira livre, produtos de agricultura familiar, que usa recursos naturais, não é? A gente depois pode ver a questão da compostagem, ver a questão de usar um fungicida natural, né? O pessoal do interior sabe disso, com pimenta, com fumo de rolo, se faz muito, né? Mas aí eu passo a bola para a senhora, viu? Exatamente, né? A gente pontua aqui, né, que sempre essa questão do agrotóxico se iniciou nesse processo de Revolução Verde, né, que a gente já estudou, e ele veio para eliminar, vamos dizer assim, pragas, né, indesejáveis e tudo mais. Num ponto de vista, né, para aquela questão ali específica, né, a aplicação ali daquela plantação, ele pode ser até positivo, né, eliminar aquelas pragas. Porém, se a gente for pensar em um ponto de vista mais amplo, sistêmico, ele traz muitas problemáticas, né? O desequilíbrio ambiental, causa impactos na nossa saúde, né? Que consome esses alimentos. Então, se a gente for ver numa situação mais macro, né? Sistêmica, de um sistema, ele traz mais pontos negativos do que positivos, certo? Mas vamos seguindo aqui na nossa aula, né? Agrotóxicos podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e animal, certo? Como no caso do leite, né, que a gente consome muito aí, ovos, pode ser encontrado na carne também, certo? E para evitar as intoxicações, diminuir a ingestão de produtos cultivados com uso de agrotóxicos e preferir produtos de origem orgânica, aquele cujo cultivo não utiliza defensivos agrícolas, né? O professor aí, Giorgio, colocou essa questão de alimentos orgânicos. A gente sabe que ainda há um desafio muito grande, né? Nessa perspectiva aí de uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que seja mais adequada, né? Ecologicamente, que não desgaste tanto o nosso solo, não traga prejuízo à nossa água e tudo mais. Ainda há um grande desafio, mas existe já algumas pessoas, né, pensando, investindo, apoiando esse tipo de agricultura, né, a agricultura mais orgânica, que valoriza a diversidade, né, alimentar, que interliga ali, né, onde esteja integrado não só a produção agrícola, mas também que esteja integrado com a questão da floresta, né, porque esse processo aí de monocultura a gente acaba destruindo a nossa floresta, né, acaba prejudicando a nossa fauna, flora, a perda da biodiversidade. Então, existem já algumas alternativas, né, de uma agricultura mais sustentável, mais saudável, porém, ainda há alguns desafios, mas mais à frente a gente vai entender melhor quais são esses desafios, certo? As produções agrícolas campeões no uso de agrotóxico a soja, em primeiro lugar, né, que é uma das produções, aí, plantações que a gente um dos países que mais exporta, né, a questão da soja, a cana-de-açúcar, que o professor Giorgio aí comentou, que não é de agora, né, é lá do período desde a colonização que a gente tem esse trabalho aí massivo de plantação de cana-de-açúcar, o milho e o algodão, certo? Então, esses daí são os campeões, né, as produções agrícolas campeões que utilizam-se mais esses insumos químicos, ok? E os transgênicos, né, que também entra nesse processo aí de danos
ao nosso meio ambiente. Bom, os transgênicos, ele ameaçam a saúde humana e ao meio ambiente. Primeiro, a manifestação de doenças, certo? E a perda da biodiversidade, né? Está muito interligado aí com essa questão dos impactos em relação ao agrotóxico também, certo? Então, vamos ficar atento aí. Atualmente, os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina são os maiores produtores de transgênicos, sendo o milho e a soja os alimentos transgênicos mais consumidos no mundo, ok? Entretanto, o impacto desses alimentos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, levaram alguns países a não permitirem o cultivo ou a sua importação, ok? Então, alguma alternativa, certo? Que a gente tem aí, que a gente pode falar, né? Que de uma produção mais saudável, mais sustentável, que a gente estava falando, é a agroecologia, né? Isso, professor Giorgio, a agroecologia vem aí para ser uma alternativa, né? Desses impactos que a agricultura mais moderna, né? Desse processo aí que se deu com a Revolução Verde aqui no Brasil, que se intensificou lá na década de 60 e que ainda tem um grande investimento, a questão do agronegócio aí, que ainda é muito forte, do processo muito ainda, que não só visa, vamos dizer, o lucro, né? Uma lógica mais capitalista, que não está visando muito a qualidade, não só da saúde humana, quanto a questão ambiental, né? Isso... Quando a gente fala do agronegócio, né, é lógico que a tecnologia, ela chega para ajudar esse trabalho do campo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa numa monocultura, né, o Brasil sempre foi classificado aí como um país de monocultura, do plantation, né? Plantation é uma palavra de origem inglesa e que nos remonta muito a esse período colonial, imperial, e ainda hoje permanece, né? O que muda é a forma da mão de obra empregada. A gente dizia o plantation como latifundiária, monocultora de exportação, com a mão de obra escrava. Hoje a mão de obra ela é assalariada, né? Na maioria dos casos. Mas quando se fala agora, por exemplo, dessa agricultura voltada para um pensamento ecológico, então você tem áreas menores com uma diversidade de produto. Na mesma área você tem vários produtos alternados, intercalados. Com isso você vai ter, lógico, uma produção menor, mas uma qualidade maior de produtos, um reaproveitamento melhor do solo, não é? Porque o rodízio de culturas no solo vai enriquecendo o solo e não empobrecendo. Não se há uma utilização maciça de agrotóxicos, né, de produtos químicos, isso nos produtos vegetais. Quando se fala nos produtos animais, né, o frango, o porco, o boi, né, que é o que é mais consumido, você não tem a injeção de hormônios, né, de crescimento, principalmente para o frango, para acelerar o crescimento do frango, para dar maior peso em menos tempo, né, o confinamento do gado com hormônios para evitar doenças. Isso tudo é complicado. Então, aos poucos, a tecnologia ela chega, mas é preciso ter essa consciência, não é, ecológica de preservação do meio ambiente para que as futuras gerações possam ainda dispor desses recursos naturais que hoje são escassos. Não é? A poluição do solo, do lençol freático, falou que eu ia me lembrar agora dos aquíferos Guarani, do alter do chão, não é? Que são grandes concentrações de águas subterrâneas que nós temos no Brasil, logicamente no continente americano, sul-americano. Mas é importante a gente não deixar de ter essa visão clara de que a tecnologia ela é útil, mas é preciso ter cuidado com ela. Exatamente, né? E a gente vê aí essa perspectiva da agroecologia como uma alternativa, né, de uma nova sociedade, de um desenvolvimento mais ecológico, mais integrado, né, indo de contramão a essa questão do agronegócio, que é um conjunto, né, o agronegócio que visa o lucro, né, que utiliza muito esses fertilizantes, agrotóxicos, a questão do latifúndio também, né, que a gente já estudou ali no processo quando a gente estava falando de reforma agrária, concentração de terras, a gente sabe que ainda
há uma desigualdade nessa questão, né, da distribuição de terras. Então, a gente sabe que ainda há um caminho a ser percorrido, mas a gente sabe que existe, né, opções mais sustentáveis e agricultura mais sustentável, que seja a favor da vida, de uma alimentação mais saudável, que visa a questão do meio ambiente, né, de respeito à natureza. A gente sabe que a agroecologia ela é um processo coletivo, partilhado, né, onde aqueles produtores ali pequenos produtores, né, eles estão também fazendo parte desse processo, certo? Então, tudo isso é importante a gente refletir e saber que tem alternativas, sim, para a gente ter uma alimentação mais saudável e não destruir a nossa natureza, né, o nosso planeta Terra, ok? Professora Vanessa, deixa eu só responder aqui uma perguntinha Sim, do aluno. por favor. Luiz está perguntando, professor, o que significa o T na embalagem de salgadinho? Olha só, é isso mesmo, Luiz. O T significa que o produto é de origem transgênica, né? Ou seja, há um manuseio, né, um manejo na mudança do DNA desse produto, não é isso, Vanessa? Exatamente. Né? Então, não é um produto 100% natural. Por exemplo, o milho transgênico, a soja transgênica, a luva. Por exemplo, deu uma delícia a uva sem caroço, né? Uhum. Mas essa uva ela foi produzida, elaborada em laboratório. Ela sofreu uma mudança no seu DNA. Então, não é um produto 100% natural. Né? Então, isso ela já vem... o produto ele já vem imune a determinados tipos de pragas, de doenças, tá certo? E isso pode ter uma consequência para a nossa saúde, sim, porque ainda não é nada comprovado, né? Tudo está sendo feito ao longo do tempo, estudos melhorando, então melhora o produto, porque evita certos tipos de pragas, até besouro, gafanhoto, muitas vezes eles não se aproximam desse tipo de planta. Né? Veja que coisa. Então, nas embalagens de salgadinhos e de outros produtos, já tem alguns símbolos, e o T significa exatamente que é o produto transgênico. Viu, Luiz? Obrigado aí pela sua resposta. Depois você coloca aí qual é a escola que você estuda, para a gente mandar um abraço para a galera toda da sua escola aí, viu? Obrigado pela pergunta. Exatamente, né? Quando a gente vê ali na embalagem de algum produto, o T é porque realmente é transgênico, né? A gente estudou nas aulas anteriores essa questão, né, desse alimento modificado geneticamente, e a gente sabe que traz grandes problemáticas, né, a nível ambiental quanto social, né, da saúde, enfim. Aumento também de desigualdade, né, daquele produtor o pequeno produtor, né, que fica também atrás desse processo todo de investimento, de desenvolvimento na realidade do campo. E a gente vai vendo aqui algumas questões, né, que ainda são desafios para a questão da agricultura sustentável, né, essa agricultura alternativa. Os alimentos orgânicos ainda possuem preços superiores aos alimentos comuns, né, convencionais, e não alcança a mesma produtividade, dificultando o consumo em larga escala. A gente sabe que ainda o apoio, o investimento ainda é pequeno, né? Desses pequenos agricultores, dessa agricultura familiar, dessa agricultura aí mais compatível com as questões ambientais. Então, o desenvolvimento científico e a conscientização ambiental poderão levar a um melhor status, né, uma melhor condição futura da agricultura, ok? O professor Giorgio colocou aí essa questão, né, de uva sem caroço, alguns alimentos que a gente consome sem caroço. Aí a gente fica uma reflexão para vocês, né? Como é que o agricultor vai conseguir plantar se a gente não tem a semente, né? É uma reflexão, a gente às vezes acha o comodismo, né, de não ter o caroço ali para tirar, mastigar melhor e tudo, mas assim, como é que fica, né, essa questão de a gente não ter semente nas nossas frutas e tudo mais? Fica uma questão a ser refletida, né? Isso pode, ao longo prazo, a médio e longo prazo, causar algumas problemáticas, porque para a gente plantar se inicia com o quê? Uma semente, né? Isso, exatamente. A gente precisa da semente para poder cultivar e conseguir plantar. Então, fica aí essa reflexão, sabendo também que essa questão da agricultura orgânica, ela não tem nada de novo, né? Novo tem esse nosso sistema, a nossa produção agrícola,
que vem aí, né, com essas questões do agrotóxicos, desses insumos químicos, né? Então, esse sistema que é novo, né, de trazer alimentos que tragam alguns problemas, né, para a questão ambiental e da nossa saúde, certo? Eu vou passar agora a palavra para o professor Giorgio, para ele se despedir de vocês, que a nossa aula está chegando ao fim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante, curta aí o aplicativo, tá? Manda sua mensagem aqui que a gente responde na hora, feito caldo de cana criado com a cana plantada em casa. Um abraço para vocês, até outra hora, foi um prazer estar com vocês aí no 9º ano. Exatamente. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Até o próximo momento, né, de estudo e sempre participem aí, que é muito importante. Coloquem a escola de origem de vocês para a gente ficar sempre ligado e cada vez mais interagir e dialogar por aqui, certo? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!